movida pela frustração. Graça e paz, cada filho aí do outro lado da telinha, né? Nós também estamos aqui, o nosso aqui, né? Tá minha sogra do outro lado aí da câmera, minha esposa, né? Então eu não estou pregando para cadeira, né? Estou pregando para pessoas. E você aí do outro lado, eu queria que você recebesse essa palavra, né? Nesse tempo tão difícil, mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo onde nós estamos vendo que está todo mundo retirado, né? E não é um nível nacional, é um nível Brasil, mundial. E o que tem o pedido do Senhor, o que ele tem de propósito em cima disso? Porque eu creio que tudo é revelação de Deus, tudo é sob o controle de Deus, e se é o controle dele, amados, não é em vão. Se está acontecendo isso, tem algum propósito. Né? E quando nós começamos a parar para pensar, parar para poder orar para saber o que está acontecendo, e só a direção de Deus, porque não existe uma cura, né? Não existe a mão do homem que ele pode fazer, né? Mas infelizmente nós estamos num país onde os homens estão querendo tirar proveito disso. Nós temos visto a guerra do nosso governo, uns são a favor, outros são contra, uns fecham, outros abrem, né? E nós estamos numa guerra, e nessa guerra, mas nós precisamos orar cada vez mais, né, para que possa estabelecer o propósito de Deus. Nós não estamos orando, não queremos clamar aqui para um partido ou para um governo, não, nós estamos aqui para clamar para que o Senhor seja, né, o governo da nossa nação, né, e que Ele faça o melhor para a nossa nação. Então, em tantas notícias que nós temos visto, né, mas também temos visto muita notícia ruim. Mas eu queria deixar aqui para nós hoje uma reflexão, né, sobre o que está acontecendo, e se nós pararmos para pensar, para analisar, né, todo número na Bíblia ele tem um significado. Toda numeração bíblica, toda numeração na Bíblia ela tem um significado. E quando a gente fala de quarentena, a gente está falando de 40 dias. E quantas coisas são feitas, né, que são 40 dias. Então eu queria que a gente pudesse estudar em cima disso, né? O que são esses 40 dias, aonde aparecem esses 40 dias na Bíblia. Eu não vou ler um texto específico, porque na Bíblia tem vários textos, né? E eu vou citar alguns aqui. Assim, nós estamos ao vivo, não é gravado, então sabe que nós estamos aqui. Carros passando o tempo todo, vocês estão vendo aí, estão escutando, né? Então, de vez em quando você vai ouvir os carros passando. Parou. É ao vivo, né? Amém? Mas eu queria falar sobre os 40. 40, ele indica um tempo necessário de preparação. Seja preparação de pessoas, seja preparação para algo novo que vai acontecer. Então 40, eu creio que a quarentena não é simplesmente para nós estarmos em casa, comendo, bebendo, em família, não precisamos trabalhar, não precisamos fazer nada, dormir o dia inteiro, não. É uma preparação, assim eu creio, é uma preparação para algo que vai acontecer. Seja ela uma cura, uma libertação, algo novo, né? E eu queria que nós parássemos para pensar nisso. Então, o significado do número 40 não está literalmente no número 40, mas um tempo necessário para que as pessoas se preparem para a tarefa que têm a cumprir. Ou seja, nem sempre a quarentena vai cumprir os 40 dias, pode acabar antes, pode acabar depois. Mas eu não estou falando de um tempo literário, um tempo específico do homem, eu estou falando de um tempo de Deus. E se a gente parar para analisar, a quarentena não foi no Brasil, a quarentena ela foi mundial. Então, para a gente começar a pensar, qual é o propósito de Deus colocar o mundo inteiro em quarentena? Ou seja, 40 dias dentro das suas casas, com as suas famílias, né? Mas para qual motivo? Qual seria esse motivo? Muitos falam do motivo de não se alastrar essa epidemia do coronavírus, né? Mas eu creio num propósito maior de Deus em cima disso. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle de todas as coisas, foi Ele que permitiu esse coronavírus acontecer mundialmente. Agora, para que Ele permitiu isso?
Porque a gente vê muitos casos, né, de morte, a gente vê muitas notícias ruins, mas realmente tudo que acontece de novo, de ruim, a morte está sempre próxima. A morte está sempre ao nosso redor. Seja lá o que for, o coronavírus, fala-se muito do coronavírus, mas teve outras epidemias que matou muito mais gente em lugares isolados. Se a gente parar para estudar mesmo a história, vai ter lugares isolados, que não é mundial, e que matou mais do que o coronavírus. E no próprio Brasil já teve outras epidemias que mataram mais pessoas que estão matando hoje só no Brasil. E eu creio que no Brasil tem algo de específico para o Brasil. Por isso o motivo dessa guerra dos governantes, essa guerra dos esquerdistas, contrário àquilo que é bom para a nossa família, para a nossa nação, para o nosso país. Eu creio que tem algo de bom em cima disso. Eu queria falar em alguns versículos, não vou falar o versículo, mas você que está anotando, se quiser anotar, né? Ou depois, se você quiser me pedir, eu te passo os versículos, mas alguns versículos, para Deus fez chover por 40 dias e 40 noites nos dias de Noé. Está lá em Gênesis 7:4. Entendeu? Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai com Deus. Né? Êxodo 24:18. O povo de Israel levou 40 anos viajando para a terra prometida. Números 14:33. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando para o Monte Herebe. 1 Reis 19:8. Jonas profetizou 40 dias de julgamento para que Nínive se arrependesse. Jonas 3:4. Jesus Cristo jejuou durante 40 dias no deserto e foi tentado por Satanás. Está na palavra. Está lá em Mateus 4:1-2, Marcos 1:12-13, Lucas 4:1-2. Né? Jesus esteve fisicamente morto por cerca de 40 horas, que foi aproximadamente de 15 horas da sexta-feira até aproximadamente 7 horas do domingo. Então, ou seja, sabemos que o 40 é um tempo de isolamento. Sabemos que o 40 é um tempo que nós temos que tirar da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso habitat, do nosso caminhar natural. Né? 40 dias, ele fala de 40 dias para um propósito maior. Se a gente parar para analisar aqui, tem um propósito maior nisso tudo. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Mas creio que Deus permitiu que isto aconteça e colocou o mundo inteiro em quarentena para um preparo para um novo tempo. Fala-se muito dos fins dos tempos, fala-se muito dos sinais dos fins dos tempos. Está na Bíblia, realmente. Tem na Bíblia passagens que falam que tira o povo, recua o povo, né? Mas ao mesmo tempo, eu creio que ainda não é o fim do tempo. Ainda não é o fim do tempo. Pode até ser sinais, mas o fim ainda não chegou. Eu creio nisso. Mas ele está nos preparando para o fim. Eu creio que é uma preparação para aquilo que vai acontecer após isso. Nós temos várias promessas sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro. Temos várias promessas sobre um avivamento vindo para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Mas também vimos que existe uma confusão de avivamento, de entendimento do que é o avivamento. O problema é que o avivamento não está ligado a esses movimentos de... Como eu posso explicar? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Mas o avivamento não é isso. O avivamento é a nossa transformação de dentro para fora. O avivamento é pessoas comprometidas com o Senhor. O avivamento são pessoas que verdadeiramente têm a fé no Senhor. Quantos crentes hoje estão desesperados? Eu não estou falando do ímpio, porque o ímpio já seria normal. Mas quantos crentes hoje estão desesperados por causa de uma doença? E se a gente parar para analisar, amado, é uma doença que atinge sim, mas atinge mais os que não têm mais idades. Os mais novos, a não ser que tenha uma complicação na saúde, ela vai atingir como uma gripe forte, mas tem cura. Ela sai, ela não vai matar. Só que tem crentes desesperados, crentes que estão em isolamento total, quando na realidade nós estamos também para poder exercitar a nossa fé. Qual é o Deus que a gente crê? Se eu tenho a consciência de que Deus está no controle da minha vida, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, amado, é Ele quem governa, é Ele que me conduz, é Ele que me
capacita, é Ele que me dá fé, é Ele que me dá paz nesses tempos, é Ele que me traz alegria nestes tempos. Eu confesso, eu particularmente não estou com medo. Eu não tenho esse pavor, não tenho medo, eu faço a minha parte. Tem que ficar em quarentena, vamos ficar em quarentena. Mas se eu tiver que sair na rua, eu vou sair normalmente. Já saí hoje, evito sair, tá? Mas tenho medo do que aconteça. Não, pelo contrário, eu tenho a plena confiança e convicção de que Deus está no controle dessas coisas por algum motivo. Se a gente parar para analisar nesse tempo, amado, quanto tempo a gente está orando para aquele hospital? Não saiu? No meio da crise, outros estão dizendo que hoje, esse ano, é um ano de eleição e ele quer fazer a sua campanha. Pode ser, mas Deus faz da maneira dele. Ele já teve outros tempos a poder, isso não é a primeira vez, já teve um tempo lá atrás que ele quis arrendar esse hospital, mas deu algo de ruim, e eu creio que não foi algo de ruim, eu acho que foi Deus que não permitiu para aquele tempo. Ele está permitindo para esse tempo para um propósito. Eu creio nisso. Deus não nos colocou do lado daquele hospital à toa. Lembra da palavra do oásis que nós recebemos? As pessoas iam passar, iam, algumas iam ficar, mas outras iam ser só um refrigério, matar a sua sede, uma direção, um foco. E na realidade nós temos um propósito. Nós estamos orando, estamos pedindo discernimento do Senhor, que é para fazer o quê? O meu desejo é que nós estejamos ali diariamente, às 15 horas, fazendo um culto, com as portas abertas. Porque de repente tem um familiar na porta do hospital, ou até mesmo um doente na porta do hospital, que precisa também de uma oração, que precisa de um conforto, e nós vamos estar ali para isso. Eu creio que Deus não nos colocou ali à toa, Ele não tem nos dado espaço para nada. Não, pelo contrário, eu creio nessa palavra, eu creio nisso. Mas só que depois desses 40 dias, cada um de nós precisamos ver o que nós vamos fazer depois desses 40 dias. Quem nós vamos ser depois desses 40 dias? Porque você pode entrar uma pessoa antes dos 40 dias e você pode sair outra pessoa nos 40 dias. Só depende do que você está fazendo com a tua quarentena. A quarentena não é da igreja, não é do Brasil, a quarentena é sua, a quarentena é individual. O que você está fazendo nesses 40 dias para Deus ou com Deus? Seja em oração, seja em intercessão, seja você estar em comunhão com a sua família, seja você... É o que a gente está do lado da rua. Seja você está levantando um altar de adoração dentro da tua casa, de repente você mora numa casa que tem um ímpio, de repente você mora dentro da tua casa que tem um incrédulo, de repente mora na tua casa uma pessoa que está afastada do Senhor. Quem sabe não é para esse tempo que você está aos 40 dias, para poder fortalecer a tua casa, para que o Espírito Santo do Senhor, o mover do Senhor venha sobre a tua casa. Eu creio, depende do que você está fazendo com a tua quarentena. De repente não tem ninguém, de repente todos na tua casa já são crentes, mas será que são firmados mesmo com fé, com a vida entregue totalmente ao Senhor, que agora não esteja desesperado? Quem sabe é um tempo de fortalecimento. Quarentena, ela fala o quê? De uma preparação. Preparação para quê? Então eu creio que esses 40 dias que nós estamos tirando, para podermos nos fortalecer, porque nunca oramos tanto dentro de casa, nunca intercedemos tanto dentro de casa, nunca levantamos louvores tanto dentro de casa, pelo menos na nossa casa aqui é o que nós estamos fazendo. Está aqui a caixa, com essa caixa da igreja, essa caixa fica aqui direto. Todos os dias, 18 horas, nós tiramos 1 hora de adoração ao Senhor, de 18 às 19 horas, nós colocamos essa caixa aqui e ela toca, e ela não toca baixinho não, eu toco alto, e aqui a gente está no alto. Eu não sei até onde está chegando, mas está chegando em algum lugar. Esse é o nosso propósito. Nunca fiz isso aqui, é a primeira vez. De manhã a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é botar louvor e fica o louvor tocando até determinada hora, às vezes meio-dia, 1 hora, 2. Temos a nossa oração. Nós oramos agora mais com a minha sogra, que a gente não orava tanto, mas agora a gente ora mais. Quem sabe qual é o propósito? Mas eu creio que esses 40 dias tem que haver uma transformação. Porque se não houver uma transformação, amado, o que vier depois, você pode ficar no meio do caminho. E isso é muito preocupante, porque se eu não entender o que é os 40 dias que eu estou retirado, eu posso ficar no meio do caminho. Eu posso muito bem cair num comodismo. Não vou à igreja não.
eu ouço da televisão, eu ouço do rádio, né, eu vou de vez em quando. Tem umas 40 dias lá eu fiquei e deu tudo certo. Você pode cair numa cilada dessa, mas isso aí não é que deu tudo certo. Não, deu tudo certo, você está numa quarentena, onde está todo mundo orando. Mas depois de acabar a quarentena, sozinho em casa, você vai ficar sozinho em casa. Porque não vai ter uma igreja orando no mesmo propósito. Você acaba ficando sozinho nessa caminhada. Né? Mas quais são os propósitos de 40 dias? Nesses homens daqui, teve algum propósito. Depois de 40 dias do dilúvio, vem um novo lar, um novo tempo. Depois dos 40 dias de Moisés, né, vem um chamado para ele. Um chamado para se levantar, um chamado como um profeta, uma intimidade com Deus. Israel, depois de 40 dias, entra na terra prometida. Amém. Só o que me chama a atenção é uma coisa: quem entra na terra prometida não é os 40 que começam, mas é os 40 que termina. Você pensar nisso. Porque os 40 começou com o povo de Israel, homens e mulheres de Deus, homens que oraram, clamaram a Deus para que eles pudessem ser libertos. A palavra de Deus diz, Deus fala com Moisés: tem ouvido o clamor do meu povo desde o início. E por isso que ele levanta Moisés para tirar esses homens da terra, né, lá do Egito. Né? Só que esses 40 homens não são os 40 homens que chegam à terra prometida. Porque eles pararam no meio do caminho. Eles pararam chegando pertinho dos 40, talvez por estar entediado de comer sempre a mesma comida, beber sempre a mesma água, né, ter sempre a mesma roupa. Né? Muitas das vezes nós estamos assim, né, nessa quarentena, todo dia, um dia mais um dia, o mesmo dia, amanhã vai ser outro dia, vai ser igual ao mesmo de hoje, ficar dentro de casa, não pode sair, fazer as mesmas coisas. Né? Só depende de você. Seus 40 dias, sua quarentena vai decidir. Quem vai decidir o que vai acontecer nos seus 40 dias, na sua quarentena, é você. Somente você pode decidir isso. Né? Eu creio que é um novo tempo. Eu creio que vem um novo. Você que tem um ministério, você que tem um chamado, né? Você que está na igreja ali pela sua família, eu não sei qual é o propósito de cada um. Deus sabe, Deus conhece, mas a quarentena, quem tem que cuidar sou eu, é você. Eu sei que tem um propósito nela, mas só você vai poder discernir qual é o propósito desses 40 dias, seja na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Elias, depois de 40 dias no deserto, ouviu a voz de Deus no monte. Jesus, depois de 40 dias no deserto, começou o seu ministério. Quem sabe, você que tem um chamado, você que tem um ministério, se esses 40 dias não é 40 dias de você estar se preparando para que algo novo aconteça. A igreja vai voltar a funcionar, os templos vão voltar a funcionar. A obra está aí. Eu creio que vai vir, não um avivamento, né, de sermos mais intimidade com Deus, não, eu creio que vem um avivamento de saquear o inferno, trazendo pessoas do inferno. Nós estamos na década do evangelismo. Isso aí para mim é uma grande estratégia para evangelismo, porque eu creio que depois disso, amado, muitas pessoas vão se render a Jesus. Muitas pessoas vão se render ao Senhor. Sabe por quê? Porque foi orado, clamado na toda a nação. Você olha no Face aí, cada bairro, cada cidade, né? A gente vê aqui, eu vi hoje na grota aqui em Niterói, que é uma comunidade, a comunidade inteira ouvindo, os celulares piscando, luz piscando para mostrar que estão todo mundo ouvindo, uma coisa linda. Quando é que a gente vê isso no dia a dia? Quando é que a gente vê isso quando tinha os cultos abertos? Por isso eu creio que esse vai ser um tempo onde a igreja ela vai saquear o inferno de vidas, de almas. Né? Jesus, depois de 40 dias após a sua morte e ressurreição, agora está à destra do Pai. Ou seja, eu creio que tem um novo tempo para mim, para você, para Zoe, Amém. para a igreja do Senhor. Mas só quem pode definir isso é você. O que você está fazendo nos teus 40 dias, na tua quarentena? A quarentena é sua. A quarentena, de repente, só você é crente dentro da tua casa. De repente, só você que tem a fé com Deus. De repente, só você tem a intimidade com Deus. O que você está fazendo? Esperando o templo abrir?